Mateus, capítulo 26. Você que não tem Bíblia, junte-se a alguém que tenha, para que façamos uma boa leitura. Mateus, capítulo 26, no seu versículo 36. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Tomai vosso assento e mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. Louva a Deus pela vida dessa igreja, ao pastor Mateus, à pastora Flávia, que Deus abençoe, aos ouvintes que estão aqui, Deus abençoe, família, a todos. Eu quero nessa noite falar com os irmãos acerca de oração e prontidão. No versículo 1 ao 5, Jesus avisa que será crucificado. Do versículo 6 ao versículo 13, Jesus é ungido em Betânia, por talvez alguns acreditam que seja Maria de Betânia. No versículo 14 ao 16, Judas negocia a entrega de Jesus. Do versículo 17 ao 19, os discípulos de Jesus preparam a Páscoa. Do versículo 20 ao 30, Jesus revela na mesa da ceia quem é o traidor e assim em seguida eles comem da ceia. Do versículo 31 ao 35, Pedro é alertado da negação de Jesus. E do versículo 36 ao 46, que é o assunto de hoje, a agonia, nós temos a agonia de Jesus no Getsêmani. Jesus está em uma batalha espiritual no Getsêmani por causa da agonia, do peso do cálice, de suportar os pecados dos homens na cruz. Mas enquanto ele se sente angustiado, ao mesmo tempo ele está orando. E quando ele conclui, está preparado pela oração. Enquanto isso, os discípulos estão dormindo durante o período de oração, mostrando que o espírito deveria estar preparado, mais forte do que o espírito, que não é o caso. Através disso, podemos colocar em reflexão de início que o espírito deve estar mais forte do que a carne, e o que o alimento espiritual, a nossa arma de defesa, é a oração, que é o principal. Ainda que muitas orações privadas, por si próprias, devem ser curtas, ainda que as orações públicas comumente devem ser curtas e condensadas, embora haja um lugar e valor na oração breve, contudo, em nossa comunhão privada com Deus, o tempo tem um valor essencial. Muito tempo passado com Deus é o segredo da oração eficaz. Alguém já disse que as orações curtas têm poder, mas essas orações curtas têm poder por causa das orações longas. Se tem uma oração curta que fazemos é para expulsar demônio. Em nome de Jesus, parte retirada. Em nome de Jesus, te expulso. Em nome de Jesus, sai desse corpo. Mas esse tipo de oração curta só tem efeito por causa das orações longas, através da vida de oração de quem ministra as orações. Repito, as orações curtas só têm efeito
por causa dos longos períodos de oração. Nada que acontece no dia do culto, no dia do congresso, da festividade, do suco de oração, do que seja, nada acontece por causa da oração do dia, da oração daquele dia, daquele momento. Acontece porque houveram orações anteriores, houveram orações mais longas. Pode ser de quem estava reunido, do pastor, do líder, não importa. Mas as orações curtas só têm efeito quando já se tem uma vida longa de oração. Cristo, que é nosso modelo de vida, passou noites inteiras em oração. A gente vê costumeiramente nos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João dizendo, e retirando-se foi para o monte orar. Seu costume era orar a noite inteira. Naquele dia, antes de andar sobre as águas, orou quase a noite inteira. Largos períodos de tempo de oração formaram seu ministério, história e caráter. Paulo orava de dia e noite. Daniel, no meio de importantes ocupações durante o dia, orava 3 vezes ao dia. As orações de Davi de manhã, ao meio-dia e à noite eram prolongadas em muitas ocasiões. Os pais da igreja, os homens que foram sucessores dos apóstolos e líderes do protestantismo em outros países, diziam: só saio da cadeira quando o meu coração se elevar a Deus. Martinho Lutero, líder da reforma protestante, dizia: se eu não orar por 2 horas no dia, o diabo já teve vitória o dia inteiro. O apóstolo Paulo dizia: perseverem na oração. Em Tessalonicenses dizia também: orai sem cessar. Definitivamente é só o poder da oração em nossos dias. Eu vejo jovens empolgados dizendo: eu queria pregar como fulano, eu queria pastorear como Beltrano, eu queria cantar como ciclano. Só que você vai chegar um pouco perto dessas pessoas que estão orando e você vai ouvir elas dizendo: Senhor, eu sou tão pequena e o Senhor é grande. Eu sou vaso de barro, sensível, frágil, mas o Senhor é forte. Você vê esses homens de Deus realizando sinais, maravilhas. Homens que na história ganharam milhões de almas, o evangelista Billy Graham e outros pregadores de renome. Mas você vai ver o histórico da vida pessoal desses homens e mulheres de Deus, e eles tinham uma vida de oração. Oh, meu irmão, se você quer ter uma vida de sucesso no ministério, se você quer ter uma vida de sucesso no seu trabalho, se você quer ter uma vida de sucesso na sua rotina, você precisa ter um histórico de oração. A primeira coisa é se observar no versículo 37 ao 38. Jesus era Deus, mas também era humano. A humanidade de Jesus estava equilibrada com sua divindade. Jesus, apesar de ser homem e Deus, não se equilibrou apenas no ser Deus. Filipenses 2, se não me falha a memória, você pode conferir, vai estar dizendo que Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus aqui na terra. Mesmo ele podendo invocar 12.000 legiões de anjos, ele escolheu 12 homens. Mesmo ele podendo se equilibrar apenas no ponto de ser Deus, ele também disse: deixa eu sair um pouco do meu trono de glória para ver como é ser homem. Jesus poderia ter o poder de dizer: não, já que eu sou Deus, eu posso escolher não sentir sede, eu posso escolher não ter fome, posso escolher não sentir cansaço, eu posso escolher ter uma casa luxuosa,
mas deixa eu sair um pouquinho do meu trono, deixa eu saber como é suar sangue, deixa eu saber como é ter sede, deixa eu saber como é passar fome, deixa eu saber como é não ter um lugar onde reclinar a cabeça, deixa eu saber como ser igual a eles lá embaixo. Pois bem, Jesus, mesmo sendo Deus, se equilibrou também no ponto de ser humano. O que é isso? A humanidade do homem jamais pode estar abaixo dos seus afazeres, ministério ou coisa parecida. Vou dar um exemplo, já vou chegar lá, mas eu quero dar um exemplo. Homens que não conseguem separar, fazer distinção do ministério, família e vida pessoal. Ele parece um robô do ministério. Ele parece um robô do ministério. Ele não tem tempo para orar, não tem tempo para a família, não tem tempo para a vida pessoal. Coloca seus afazeres, ministério, abaixo de sua humanidade, quando na verdade Jesus disse: deixa eu fazer o equilíbrio entre as duas coisas. A segunda coisa que você vai observar, Jesus colocou a vontade do Pai acima da vontade dele. Versículo 39 e 42. Jesus era submisso à liderança paternal, mesmo fora do seu trono de glória. Jesus, como já dizia Paulo, não fez usurpação ser igual a Deus, mas mesmo fora de seu trono, não fez suas próprias vontades, fez a vontade do Pai. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Ele dizia: não vim fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Era assim que Jesus agia. E por quê? Porque Jesus precisava nos ensinar a lição de que é necessário estar submisso a uma liderança paternal. Vou dar um exemplo. Hoje em dia temos pessoas rebeldes que dizem: para que congregar? Para que ter pastor? Para que ir para a igreja? Para que me submeter a uma liderança? Para que me batizar? Para que tomar ceia? Para que passar pela mentoria, pelo discipulado? Mas quando a gente olha para Jesus, se submeteu ao cuidado dos pais na infância, se submeteu ao batismo de João, se submeteu aos ensinos dos doutores da lei quando tinha 12 anos de idade, e quando ficou adulto, estava submisso à liderança do Pai. A terceira coisa a se observar é: Jesus repreende a falta de vigilância e prontidão dos discípulos. Versículo 40, 41 e 45. Jesus sempre exigiu preparo e vigilância do discipulado. Ouça-me, Jesus não gosta de pessoas preguiçosas. Jesus nunca quis o seu grupo despreparado. Quando ele preparou a grande comissão, ele disse: vão de 2 em 2. Em uma ocasião ele disse: não levem espadas, não levem bolsas, não levem carteira, só vão de 2 em 2. Mas em outra ocasião ele disse: levem espadas, levem comida, levem água. Quando não te receberem, tirai a poeira dos pés. Por quê? Porque Jesus sempre exigia preparo do seu povo. Às vezes olhamos para a geração atual e nós vemos às vezes pregadores despreparados, homens despreparados, irmãos despreparados, líderes despreparados. Às vezes acontece uma possessão demoníaca, está despreparado, acordou e não orou, dormiu e não orou, nem sequer fez a oração do Pai Nosso. Porém, Jesus sempre vai exigir a nossa prontidão. Possa ser que você tenha feito pouco, mas o pouco com Deus é muito.
Valdir, mas eu não tenho tempo. Separe tempo, crie tempo para se preparar. Crente que não tem preparo não pode ser chamado de crente. Crente que não ora, crente que não jejua, crente que não vigia, crente que não medita na palavra. E meditar aqui não é ficar o dia todo com a Bíblia aberta, irmão. A gente tem que fazer, mas meditar você vai ler de manhã e vai ruminar ela o dia inteiro. Crente que não ora não presta para ser crente. Quem dirá outra coisa? Crente que não jejua não presta para ser chamado de crente. Quem dirá outra coisa? Crente que não medita na palavra não pode ser chamado de crente. Porque o crente tem que andar preparado. A julgar pela aparência, pode parecer que não está, mas você vai entrar no íntimo do camarada e ele está preparado, dizendo: Senhor, eis-me aqui. E a quinta coisa para observar Jesus fica pronto ao concluir seu período de oração, versículo 46. Jesus está numa situação de angústia, mas quando levantou da oração, ficou pronto. Me escute. Jesus se ajoelhou como cordeiro, mas quando se levantou como leão. Jesus se ajoelhou no Getsemane, lugar que no aramaico significa prensa de azeite. Getsemane significa prensa de azeite. Ele se ajoelha pressionado. Ele se ajoelha com ansiedade. Ele se ajoelha angustiado. Ele se ajoelha preocupado. Ele se ajoelha triste. Ele diz: fique aqui, porque eu estou tão triste que pode me levar à morte. Mas quando ele se levanta, ele diz: ei, de pé todos vocês, chegou a hora do Filho do Homem ser entregue. Calma aí, uma hora atrás ele estava dizendo: Senhor, afaste de mim esse cálice. Não é minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Mas quando ele se levanta: homens, coloquem-se de pé, é chegado o que me trai. Chegou a hora de eu ser entregue. Quando ele se levanta: não podeis vigiar comigo nem por uma hora. Ele se ajoelha em estado de angústia, mas quando ele se levanta da oração, ele muda o tom da voz, ele muda a postura, muda as ordens. Ele está disposto, por quê? Porque a oração faz isso. Você dobrou os joelhos tristes naquele quarto, mas quando levantou com uma obra diferente. Você se ajoelhou com ansiedade, mas quando se levantou, ouviu uma voz no teu ouvido que dizia: eu tiro a ansiedade. Você se ajoelhou com uma depressão de afogar na sua alma, mas quando se levantou, disse: só o meu Senhor é Deus. Você se ajoelhou preocupado com a fatura, preocupado com o cartão, preocupado com a água que vai vencer, mas quando você se levantou, você ouviu uma voz que dizia: eu tenho supro a necessidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora passo para a aplicação da mensagem. Em primeiro lugar, equilibre sua humanidade com seu ministério. Jesus tinha ministério, era Deus, mas também sentia cansaço, fome, sede e ainda precisou de ajuda para levar a cruz.
Gente é muito soberba. Eu posso, eu faço, eu sei, não preciso de ajuda. Eu posso, eu vou, eu consigo, eu falo, eu domino, eu controlo. Chega na frente, bate o pé, tropeça, vai culpar o próximo, vai culpar a Deus. Mentira! Tem que culpar a própria soberba. Equilibre sua humanidade com seus talentos. Equilibre sua necessidade com seu ministério. Não diga que você vai sozinho. Não diga que você pode ir sozinho. Não diga que você pode fazer sozinho. Você não pode. Até Jesus, para carregar a cruz, precisou de ajuda. E viram um homem, Cirineu, que estava passando, e forçaram-no a carregar a cruz junto com Jesus. E o ajudou a carregar até lá em cima. Jesus poderia dizer: não, rapaz, me dá a cruz. Eu carrego, eu consigo, eu sou Deus, calma aí. Eu estou ferido, suei sangue, minhas costas estão inflamadas, ossos abertos. Eu posso aguentar, me dá a cruz, não. Ele deixou o Cirineu levar humildade. Não rejeite o conselho do seu pastor. Não rejeite os conselhos bíblicos. Não rejeite o conselho do seu pai, da sua mãe. Não rejeite o conselho de quem sabe mais. Porque pode te custar a vida. Pode custar uma vida inteira de construir alguma coisa. Pode custar muito caro. E quando você for perceber, vai ser tarde demais. Eu já quebrei muito a cara por não ouvir minha mãe. Já quebrei muita cara por não ouvir meu pastor. Quando eu errava, ele me ligava: Valdir, meu filho, faz assim, faz assado. Ele chegava lá em casa, tomava um café e dizia: meu filho, faz assim, que você vai conseguir. Muitas das vezes eu negligenciei, cheguei a ser soberbo, mas teve uma hora que Deus teve que quebrar e fazer de novo, que eu tive que aprender com meus próprios erros. Nós precisamos evitar de tropeçar em pedra de tropeço. Tu está vendo a pedra? Dá para ser evitada? Ouve e depois faz. Deixa alguém carregar a sua cruz também. Não seja soberbo. A segunda coisa, devemos colocar os planos de Deus acima dos nossos. Jesus se submeteu aos planos do Pai, mesmo não querendo, por conta de sua humanidade. Me escute por gentileza. Jesus não queria ir para a cruz, porque não amava a humanidade, a criação. Ele não queria ir para a cruz porque odiava a humanidade, porque não queria salvar os homens. Pelo contrário, a Bíblia diz que o pensamento de Deus e o Filho são um só. Mas preste atenção, a agonia de Jesus ali foi porque ele sentiu o peso de carregar todos os pecados da humanidade. Por isso, ele queria rejeitar aquele cálice. Porém, mesmo assim, Jesus disse: que não seja feita a minha vontade, mas tua vontade. O que é isso? A vontade de quem está acima de mim é maior do que a eu que estou embaixo. Não faça seus planos sabendo os de Deus. Aleluia. Não crie expectativas se Deus já criou uma. Não escreva outra coisa
se Deus já escreveu uma. Não determine uma história se Deus já escreveu uma. Porque nossa visão é limitada. Nossa visão não vai além. A de Deus vai além. Você não está vendo o seu futuro agora, mas Deus está vendo. É como se eu estivesse aqui preso nessa tribuna para cá. É só simbologia, mas Deus está olhando daqui para lá. A visão dele é maior e melhor do que a nossa. Nossa visão é falha. Nossa visão cansa. A gente tem que usar óculos e quase mesmo assim não dá para enxergar. Mas a de Deus, ela é potente. Ela é única. Lá em Hebreus vai dizer: nada fica em oculto aos olhos de Deus, e todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Não crie outro projeto se Deus já estabeleceu um. Não queira outra família se Deus já estabeleceu uma. Não faça outra aliança se Deus já estabeleceu uma aliança. Deus vai te usar onde você está. Deus vai te usar onde Ele te plantou. Deus vai te usar onde Ele te estabeleceu. Homens que no meio de suas caminhadas desistiram, abandonaram os planos do Senhor para seguir os dele, que são falhos e errôneos. Provérbios vai dizer do homem que abandona a mulher da sua mocidade, por um probleminha deixou de mão, por um probleminha deixou de lado, por um probleminha desfez da aliança, por um probleminha se separou da família, por um probleminha não congrega mais, mudou de igreja. Da Assembleia vai para Batista, da Batista vai para Mundial, da Mundial vai para Católica, daqui a pouco para no inferno, porque não aguenta a pressão, não aguenta passar pelo Getsemane, não aguenta passar pela prensa de azeite. Tem que passar pela prensa de azeite. Tem que passar pelo vale, tem que passar pelo deserto, tem que passar e não recuar. O povo do deserto murmurou. Deus falou: tá bom. Abriu a terra, engoliu todo mundo. O povo que saiu do Egito murmurou. Deus disse: tá bom. Só vai entrar 2 na terra prometida. Tinha mais de 1000 pessoas, só entrou 2. Nem o próprio líder entrou. A arca de Noé era para todos que queriam salvação, mas só Noé e a família entraram. A cruz era para todos, mas Jesus disse: morrerei por muitos. Muitos é diferente de todos, porque nem todos querem, nem todos desejam, nem todos vão além. Não coloque seus planos acima do de Deus. Terceiro lugar, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Algumas seitas pensam que Maria, os apóstolos e os pais da igreja são mediadores e intercessores
de nossas causas, quando na verdade Cristo é o único intercessor e mediador. Vou provar na Bíblia, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aleluia. Até olhando para a história, até olhando para a igreja primitiva, nem os pais apostólicos foram de acordo com a intercessão dos santos, nem os pais da igreja foram de acordo com a mariolatria. Os discípulos apóstolos Santo Agostinho e outros diziam: nós não aprovamos a intercessão dos santos, não aprovamos a divindade de Maria. Só um é Deus, só um é mediador, só um é intercessor e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Paulo não disse: apresentai-nós a Deus em favor de vós. Perdão, Paulo não disse: rogai aos santos, rogai aos apóstolos, rogai a Pedro, rogai a Maria, mãe de Jesus, em favor de nós. Ele disse: rogai a Deus em favor de nós. Aleluia, Jesus. Rogai a Deus em favor de nós. Romanos 7. Não há um justo sequer. Todos estão debaixo do pecado. Maria, pecadora, não era virgem. Jesus teve irmãos depois dele: Judas, Tiago, primos, irmãos, parentesco próximo. Pedro, pecador. Paulo, eu sou o pior dos pecadores. João, pecador. No discipulado, ele tinha um furor tão grande que teve apelido de filho do trovão. Entre outros, os 12 pecadores. A igreja pecadora. A igreja em Atos capítulo 6 não era perfeita, tinha problema. Atos capítulo 6, só um nasceu sem pecado. Aleluia. Só um nasceu sem mancha. Pedro vai dizer: na sua boca não saiu nenhuma palavra torpe. Os soldados romanos chicoteavam Jesus. E eu imagino ele dizendo: rapaz, bora terminar logo esse serviço, estou ficando agoniado. Esse homem não xinga, não amaldiçoa, não fica tentando se soltar. O semblante dele é de um anjo. Bora parar logo com isso. A mulher de Pilatos disse: não se meta com este homem. O soldado que o transpassou com a lança disse: verdadeiramente este era filho de Deus. O centurião: mestre, meu servo está doente. E depois ele reconheceu o poder de Jesus. Só um nasceu sem mancha, só um nasceu sem pecado, só um não saiu palavra torpe da sua boca, só um não errou. Oh meu Deus, os ateus tentaram manchar a imagem de Jesus. Os cientistas tentaram manchar a imagem de Jesus. O Código da Vinci tentou dizer que Jesus era casado com Maria Madalena, mas tudo isso não fica acima da palavra. Por quê? Porque Jesus nasceu imaculado, sem pecado. Os apóstolos eram testemunha, sua mãe foi testemunha, os pecadores foram testemunhas, e a palavra também é testemunha da sua divindade.
Eu nem preciso dizer que Ele está aqui, porque Ele está. É culto de ensino, mas você pode dar glória. É culto de doutrina, mas pode falar em língua. Não tem problema. Até o pastor está queimando em chamas depois. Ele está na casa do justo homem. O Jesus dos testemunhos de Jeová era só um homem, não era Deus. O Jesus da católica que está com o semblante triste, mas o Jesus que eu sirvo está vivo e Ele passeia pela sua igreja. Chora que ele acerta. Glória a Deus. Em quarto lugar, quem entrou em tentação é porque não vigiou. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Os discípulos só adormeceram por causa da fragilidade da carne. Escute-me. Alguns usam desse versículo para dar respaldo a seus pecados ocultos. A carne é fraca. Oh, irmão, por que você caiu? A carne é fraca. Por que adulterou? A carne é fraca. Por que roubou? A carne é fraca. Por que mentiu? A carne é fraca. Porém, estudando mais a fundo, você percebe que o que Jesus quis dizer aqui é: o Espírito está pronto, ou seja, Espírito aqui com E minúsculo, tá bom? Na Bíblia tá o E minúsculo. Isso é nosso espírito humano. O espírito está pronto, mas a carne, sonolência, fraca. Eles só dormiram porque não vigiaram e ficaram atentos, por isso adormeceram. Não é porque pecaram, é porque adormeceram, não permaneceram em vigilância, em oração e adormeceram. Porém, isso aqui também se aplica a nós. Nosso espírito pode até ser ágil, mas a carne... Jesus. O espírito pode ser ágil. Sua mente pode ser rápida, pode ser treinada. Mas a carne, meu velho. Eu já não sei, viu? Seu espírito pode ser forte, pode ser rápido, pode ser ágil, mas a carne não tem a mesma característica. Eles dormiram porque não se manteram acordados, não se manteram firmes. Quando vier o pecado, quando vier a tentação, quando vier aquele usado pelo inimigo, sua carne pode até estar frágil, mas seu espírito tem que estar pronto. Você não pode fazer que nem Pedro dormiu no ponto, não. Tem que estar acordado no ponto para não perder o ônibus.
Você pede um Uber, não sei se aqui tem. Você pede um Uber, você não dorme no ponto. Você vai para o ponto de ônibus, você não dorme no ponto. Você fica acordado porque você tem em mente que se eu dormir eu vou perder um ônibus, se eu dormir eu vou perder um carro, se eu dormir eu vou perder a carona. Use esse método para a sua vida com Deus. Se eu dormir vou perder minha salvação. Se eu dormir vou perder a carona para o arrebatamento. Se eu dormir, o diabo vai me pegar. Só que quem anda preparado vai estar ruminando a palavra, vai estar orando no Espírito. Ela pode estar lavando o saco, a vida dela lavando roupa, mas vai estar clamando o Salmo 91, vai estar clamando o Salmo 26. A carne está ocupada, mas o Espírito está pronto. Tá fazendo o que, irmão? Tô dirigindo. Tá disperso. Tô não, irmão. Tô intercedendo pela minha família. Tá fazendo o que aí? Tô cozinhando, fazendo tempero. Já bateu a hora do rango. E aí, tá disperso? Não. Tô aqui intercedendo pelo meu ministério. Tá fazendo o que aí? Tá dobrando roupa, tá varrendo a casa. Tá disperso? Tô não. Tô intercedendo pela minha vida. Satanás fica disperso. Os caluniadores ficarem dispersos. Mas nessa noite a palavra está dizendo: cala a boca, fica quieta, porque meu servo está atento. Em quinto lugar, para encerrarmos, deixa eu só revisar. O primeiro ponto foi: equilibre sua humanidade com seu ministério. 2. Devemos colocar os planos de Deus acima dos nossos. 3. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. 4. Quem entrou em tentação é porque não vigiou. Em quinto lugar, devemos viver preparados na oração. Jesus se levantou preparado do Getsemane, mas os discípulos estavam despreparados quando se levantaram também. Você olha para Jesus e vê um homem que prega e os demônios ficam em silêncio. E quando decidem falar, só basta a palavra: cala-te, sai dele. Por quê? Vida de oração. Você olha para esses grandes pregadores de renome que ganham muitas almas. Estou falando de pregador do evangelho, não. Não estou falando de pregador de porta aberta, não. Estou falando de evangelho. Você olha para esses pregadores do evangelho verdadeiro e você diz: rapaz, ele prega, almas se convertem, demônios são expulsos. Mas é vida de oração. Você olha para aquela irmã, como canta, como tem unção, como eu choro no louvor dela. Mas é porque ela tem vida de oração. Deus não quer saber da sua oratória. Deus não quer saber da sua retórica. Deus não quer saber se você fala bonito no microfone. Deus não quer saber se você treme no microfone. O que Deus quer é: será que ela tem unção? Será que ele tem unção? O que Deus quer não é palavras soletradas. O que Deus quer é vida de oração. Por quê? Porque a vida de oração coloca à tona o que os homens crus não têm. Homens atuais que são despreparados não são. Eles pregam, você não vê efeito. Beltrano canta, você não vê efeito. Beltrano ministrou, você não vê efeito. Porque não tem unção, não adianta. Não adianta colocar na mídia se não tem unção. Ministração sem unção é balela, não presta.
Mas servo que ora, servo que jejuma, dá microfone para ele, dá oportunidade para ele, coloca esse servo na tribuna, porque quem tem vida de oração vale mais. Oi, irmão, não estou criticando o academicismo, não estou criticando quem faz curso, quem fala bem, quem se expressa bem. Jesus falava bem. O que eu estou reforçando aqui é a importância da presença, da unção. Eu faço bacharel em teologia, eu estudo teologia, eu leio livros, pratico oratória. Mas se eu não orar, se eu não seguir o cronograma de jejum, nada do que eu fiz valeu. Quando não oramos, sentimos que não somos a mesma pessoa. Quando não nos entregamos, não nos sentimos os mesmos. Eu estava no Facebook, o camarada comentou assim: estamos na nova aliança, submonte a balela, é sacrifício, Jesus já fez. Orar não precisa, Jesus já fez. Jejuar não precisa, Jesus já fez. Nosso sacrifício já foi, era a cruz. Eu falei: ô irmão, se tu se diz crente e comenta isso aí, é porque nem crente você é, porque oração é sacrifício. Jesus falou: quem não se sacrificar, isto é, carregar a cruz, negar a si mesmo, não é digno de mim, não tem parte comigo e não pode ser chamado de crente pela igreja. Se você não sacrifica a sua carne, não vai. Devemos estar preparados na oração. O que Jesus requer de nós é oração e prontidão. Mas mesmo com nossas lutas, fraquezas, pelejas, iras, contendas, mesmo com isso, Ele quer saber se sua humanidade está disposta. Ele quer saber se você está disposto. Ele quer saber se você está preparado. Ele quer saber se você está pronto para o campo de batalha. A seara é grande, poucos são ceifeiros. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Como você tem se preparado? Por que você tem se preparado? Quando é que você se prepara? A palavra de hoje vai mudar nossos hábitos. A palavra de hoje vai mudar nossas atitudes. A palavra de hoje vai matar nossa carne e vai tornar nosso espírito mais pronto. Eu creio que em nome de Jesus, quando você for orar, aquele peso do diabo tentando afogar sua alma vai parar. Eu te garanto que pela palavra, hoje quando você for orar, aquele sono na hora de orar vai partir em retirada. Porque é engraçado, eu não consigo entender. O sono só vem na hora de orar, mas quando deita não vem. Oi, irmão, é a fraqueza da carne, é a tentação do inimigo. Mas eu creio que em nome de Jesus, pelo poder dessa palavra, hoje você vai pagar aquela dívida. Hoje você vai orar como você não orou antes. Hoje você vai orar como não orou. Esse mês você vai jejuar como nunca jejuou. Aleluia, Jesus.
Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu já vou encerrar, mas tenho que contar algo antes. Para quem não conhece meu testemunho, eu cresci na igreja, vivi na igreja, só sendo desde pequeno. Só que chegou uma época que eu comecei a me desviar dentro da igreja, adorar a Deus dentro da igreja, encobrir pecados dentro da igreja. E Deus dizendo: tu vai ser pregador, tem um grande futuro para você, vai ser pastor no futuro, fica na brecha, vai para a palavra. E eu corria. O que eu dizia era: quando eu tiver 18 anos eu faço, quando eu tiver 20 anos eu faço, e lá vai. Só que chegou uma hora que Deus apertou meu cinto. Nessa transição, minha mãe estava vendo o que eu estava me tornando. Ela dizia: Deus, eu canto, eu ministro, eu louvo, vou para a vigília, mas meu filho está desse jeito. E minha mãe me disse, após tudo isso, ela me disse: filho, no seu aniversário de 17 anos, perdão, 18, no seu aniversário, quando você saiu para fazer algo, naquela tarde eu orei ao Senhor como eu nunca tinha orado na minha vida. E a partir daquele dia, Deus mudou o quadro. Isso foi em dezembro. Em janeiro, Deus usou os pastores que me pastoreavam na época para apertar meu cinto. Em janeiro, Deus usou a liderança para apertar meu cinto. E quando foi em janeiro, eu tomei decisão. Em fevereiro, estava aprendendo. Em fevereiro, eu já estava pregando a palavra. É o poder de uma oração que faz efeito. Você vai orar como você nunca orou. Você vai orar como você nunca orou. Você vai jejuar como nunca jejuou. Você vai clamar como nunca clamou. E Deus vai estender os seus ouvidos. Aleluias. Glórias. Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, aqui está o teu rebanho. Aqui está o teu povo. Não foi pela minha virtude. Não foi pela nossa virtude. Foi pela virtude da palavra. Eu creio que em nome de Jesus, essas famílias que estão aqui vão sair daqui renovadas. Onde houver vales de ossos secos, traz de volta águas profundas. Onde houver um crente morno, traz a vida. Onde houver alguém desviado, desconvertido, traz a conversão. Onde houver alguém fora da comunhão, traz a comunhão. Pega aquele crente que nunca mais falou em línguas. Dá dons àqueles que não têm dons. Restaura as famílias que não têm Deus. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Somos humanos, pecadores, falhos. Daqui a uma hora estaremos errando de novo. Mas o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O diabo envergonhou Pedro em sua fraqueza, usou sua boca, mas o mesmo Pedro que errou com a boca foi o mesmo Pedro que pregou e salvou quase 3.000 almas. O Senhor nos usa mesmo nas nossas fraquezas, fortalece nossas famílias, converte nossos familiares, nos ajude em nossos clamores, nos ajude em nossas orações, tira o peso de nossas costas, tira a angústia de nossas almas, refaz toda aliança, renova os casamentos perdidos,
renova os relacionamentos perdidos, renova as famílias desestruturadas, traz resposta aos clamores dos teus servos. Nos prensa, Deus, no azeite, e que quando nós venhamos levantar, que nós venhamos levantar cheios, fortes e com a postura firme. Nos ajude em nome de Jesus. Fortalece-nos, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder dessa palavra. Que o Senhor interceda por nós aí em cima. O Senhor sabe como é ter sede. O Senhor sabe como é ter fome. O Senhor sabe como é passar necessidade. Nós também sabemos. Mas pela glória de Deus, o Senhor sabe como é estar na nossa posição. O Senhor nos entende. O Senhor nos compreende. Envia substância para nossas almas. Envia a providência. Onde houver falta, que o Senhor preencha. Onde houver um lugar vazio, que o Senhor preencha com a tua mão estendida, em nome de Jesus, que através de nossas vidas, meu Pai, o teu nome seja glorificado, que a tua igreja cresça. Toma os pastores em suas mãos, toma os jovens em suas mãos, toma todo o corpo de obreiros, repreende toda a potestade que age nos ares. Repreende todo o principado que age nos ares, toda investida pesada do inferno para destruir as famílias, para destruir casamentos, para destruir relacionamentos, para destruir a igreja, para destruir o bairro, para destruir nossas vidas. O Senhor já lançou por terra, em nome de Jesus. Quantos recebem podem dizer glória a Deus? E eu entrego o microfone para quem é de direito. Aleluia. Tão boa foi essa palavra, né, irmãos? Graças a Deus. Deus continue te abençoando, Valdir. E daqui até dia 4 de dezembro. Em nome de Jesus. Amém? Estamos instaurando para nós irmãos nossos lares. Santíssimo Deus, eterno Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe nessa noite, Pai amado. Senhor, que nós possamos, Pai, cada dia se fortalecer, se doar mais para Ti, Pai amado. Que nós fazemos pouco ainda, pelo que o Senhor passou por nós ali naquela cruz. Senhor, que nós possamos, Pai, dar o melhor para Ti nesse tempo, Pai amado. Senhor, meu Deus, leva teu povo em paz e segurança. Dá uma noite abençoada. Em nome de